tema gestão de equipes ele é bastante amplo e a gente poderia estar indo para muitos lugares diferentes dentro desse tema e desse tempo que a gente tinha. Então, a gente queria muito entender quais que eram as necessidades e as realidades de vocês. O que a gente quer dizer quando a gente está falando em combinados? Quando a gente fala em combinados aqui, a gente está falando em compromissos que a equipe faz com a equipe mesmo. São combinados internos, né? Basicamente, é aquela conversa de como que a gente, enquanto grupo, enquanto equipe, quer trabalhar junto. O que a gente precisa, uma da outra, e o que a gente se compromete nessa dinâmica de trabalho conjunto. Poxa, mas se a gente já tem, se a maioria de vocês, eu acredito que as pessoas tenham algum tipo de contrato de trabalho, algo assinado ali de como é que a gente trabalha junto, por que a gente também precisa ter combinados? Uma das coisas que a gente gosta de pensar quando a gente está falando em contrato de trabalho, a gente está falando numa relação ele é um combinado de uma certa forma extremamente formal, é um instrumento jurídico, etc., mas ele é um combinado entre a pessoa e a organização, né? Ou seja, são duas partes, a pessoa que está sendo contratada e a organização. Quando a gente está falando em combinados de equipe, a gente está falando da relação entre as pessoas na equipe. Então, eu posso ser uma funcionária e a Fernanda ser uma outra funcionária, e essa relação também faz parte do combinado. Não é só eu com a organização, é eu com os meus pares também. E como que a gente quer se tratar, se comprometer, se comunicar, e enfim, assim por diante. A gente tem 3 ou 4 situações aqui, bem breves, para vocês dizerem se elas são ok, aceitáveis para vocês, numa situação dessa, no trabalho, é aceitável, é ok, ou não ok, é inaceitável. Eu imagino que, em alguns casos, ou talvez até em todos os casos, muitos de vocês tenham pensado, poxa, depende sobre o que é essa mensagem de WhatsApp, depende sobre o que aconteceu na vida da pessoa para ela não ter entregado no prazo, etc. Claro, sempre depende, né? E a gente tentou aqui resumir alguma situação bem concreta, mas também bem resumida. Qual que é o ponto aqui? O que a gente queria ao compartilhar essas situações, né? E fazer a gente refletir se a gente considera ok ou não, aceitável ou não. O ponto não é discutir cada uma delas e a gente chegar agora ao veredito final se mensagem no WhatsApp depois das 10 da noite é ok ou não é ok. Não é esse o ponto. O ponto é, justo o que as colegas trouxeram antes, de que esse óbvio para quem? O meu óbvio pode ser diferente do teu. E que muitas vezes a gente deixa para lá esses combinados ou tornar esses combinados mais explícitos com o argumento de que, poxa, mas é bom senso. Acontece que o meu bom senso, ele pode ser diferente do teu. E o meu bom senso pode me dizer que se eu te mandar mensagem às 10 da noite, está tudo certo, porque, na verdade, eu não estou esperando que tu vá ler ou responder essa mensagem nesse horário, porque eu estou esperando que tu vá responder ela no teu horário de trabalho, e não é necessariamente um problema. Agora, o teu bom senso pode estar te dizendo que não, gente, isso não é horário de trabalho, isso não é hora nem respeitoso me mandar uma mensagem nessa hora. Enfim, e aí a gente pode entrar muito facilmente em situações de falhas de comunicação, de frustrações, de, poxa, mas precisava que tivesse me respondido antes de segunda e não responderam. E a gente acaba tendo até conflitos por conta dessas falta de explicitar o óbvio, ou falta de explicitar o que a gente quer dizer com bom senso aqui dentro dessa equipe. E aí, mais uma vez, algumas dessas respostas, algumas dessas situações, elas podem talvez ser totalmente aceitáveis em uma equipe de pessoas que estão aqui e totalmente inaceitáveis em outra equipe. E está tudo certo, porque diferentes equipes, diferentes grupos, diferentes pessoas, diferentes organizações vão ter diferentes formas de trabalhar, diferentes necessidades, enfim, e diferentes combinados. A pergunta que os combinados visam responder é o que eu preciso para me sentir respeitada e entregar o meu melhor trabalho. Ou seja, a ideia é que todo mundo na equipe possa estar no seu melhor, na sua potência, se sentir
pleno, se sentir reconhecido, se sentir respeitado, se sentir apoiado, e entregar o melhor trabalho que pode. Primeira coisa sobre motivação de equipe, que acho que se a gente digitar no Google, aparece muita coisa. Tem muito livro que a gente conseguiria trazer aqui, ferramentas ou diagramas ou gráficos ou ferramentas, né, estruturas prontas para falar de motivação. E aí dá para colocar uma gama deles. Tem Daniel Pink falando de motivação 3.0, tem um título super, né, que pega assim, a gente de trazer equipes e formar equipes brilhantes. Tem grandes livros de jogos de motivação de equipes. Tem Você SA e várias revistas de RH que trazem aí dicas para criar um ambiente divertido de trabalho, estimulante, até como motivar pessoas e equipes a agir, né? Que acho que essa talvez seja um pouquinho mais conhecida, que é a do Simon Sinek, né? Que tem o TED famoso, tem a teoria dos círculos dourados, enfim. Mas o que acontece? Todas essas teorias, elas baseiam-se numa ideia simples, que é entender quem são as pessoas e o que elas precisam para se sentir motivadas. Como que eu consigo entender, como que eu sei, como que eu identifico por que as pessoas são motivadas, né? Se as pessoas se comunicam de formas diferentes, elas também vão ser motivadas de formas diferentes. Partindo do pressuposto que as pessoas se motivam de forma diferente e cada uma tem as suas individualidades, a gente vai propor um exercício prático para a gente começar a trabalhar e principalmente começar a se entender um pouco mais, né? Porque, de vez em quando você perguntar para a pessoa o que te motiva, não necessariamente ela sabe de pronto responder, né? Não é uma coisa que talvez venha tão fácil. Então, qual que é a ideia? Que a gente vai fazer um exercício agora que a gente chama de investigação apreciativa, em que a gente vai trabalhar com situações que já aconteceram no passado e a partir dessas situações, situações reais que aconteceram com vocês, no ambiente de trabalho, enfim, a gente vai puxar os aprendizados dessas diversas situações. Lembre-se de uma situação em que sua equipe estava muito motivada. Então, como eu falei, é uma situação passada que já aconteceu. Uma das nossas sugestões ser justamente que a gente discute, né, a nossa equipe, do que funciona, o que não funciona, porque quanto mais as pessoas se sentirem parte, mais elas vão não só se sentir motivadas, mas também fechar os combinados, entender os porquês.